Deixar aqui porque os vizinhos é surdo, tem que ouvir altas coisas. Estamos ao vivo? Apresenta aí, Luke. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos ao vivo mais uma vez aqui nessa noite de sábado para mais um episódio de Guardiões Perdidos. Eu sou o Rafael Luque e comigo aqui hoje o meu querido amigo Manaro. E aí, boa noite, galera. A Ed. Yay, stay great. E Fernando Catinguele Carvalho. Catinguele Carvalho. Melhor nome de demônio. Ele botou a identificação dele aqui como Catinguele. Tá escrito aí. Exatamente. Tá vendo? Catinguele, então. Viu? A gente tá falando de um caçador de demônios e tal. Pazuzu. Sei lá. Balrog. As coisas tudo. Catinguele Balrog aí tinha que aparecer o boxeador do Street Fighter, né? Não, aí... É casada de Balrog. Então, mas aí, imagina chegando o demônio Catinguele. Ele chega já com o pandeirinho já. Aí você fala, nossa, mano, eu tô no inferno. Tô no inferno. Catinguele. Mas hoje a gente vai falar sobre a terceira melhor obra da dramaturgia mundial, né? Também conhecido como Os Mutantes da Rede Record. Só pior. Né? Hoje vamos falar de Berserk, né? Recentemente aí vamos datar o podcast ou não pode? Pode datar. Porque recentemente aí perdemos o autor aí, Kentaro Miura, né? De uma doença coronária aí grave, né, cara? E simplesmente assim, basicamente todos os sites, todos os canais e tudo mais têm falado a respeito dele, né? E falado da questão da indústria tóxica, né? Dos mangás e etc. Mas nos últimos dias pouco tem se falado da obra dele, né? Berserk aí, que deixou um legado enorme aí, né, cara? De influência. Seja no mangá, seja nos animes, seja no videogame, o que quer que seja, né? Influenciou várias mídias, né, cara? Então é uma obra assim, em primeiro lugar, né? A gente vai falar bastante a respeito da obra dele, mas é importante frisar que o Kentaro Miura, uma obra longa, desde 1989 sendo publicada, mas só que muito se fala dos períodos aí de descanso dele, os períodos sabáticos aí, né, os hiatos. Começou a questionar o quanto a doença dele teve a ver com esses hiatos, né? E aí tem gente que falando a favor do Kentaro Miura e contra a indústria do mangá, o ritmo frenético de publicação e etc. Já outros já falando que não é bem assim, que ele já estava vivendo bem, ele estava convivendo com a família bem e estava cuidando da saúde. Enfim, é uma longa discussão, mas a gente vai priorizar, obviamente, a obra dele, né? Kentaro Miura nasceu em 1966. Ele já um talento nato, né? Desde da escola ele já tinha esse sonho de ser mangaka e tal, e ele começou a desenhar ali e mostrar um talento que era incomum para a idade dele, né? E ele, inclusive, a primeira obra dele, assim, autoral e tal, ele começou já a mostrar o que ele gostava, né? Mostrar a primeira obra dele recebe até um prêmio. No Japão, você tem essa coisa dos concursos e do incentivo, né? Dos jovens artistas e tal, começar cedo, né? No caso do Kentaro Miura, ele seguiu um caminho um pouco diferente, porque a maior parte dos mangakas de sucesso, eles começam a sua carreira sendo auxiliares de outros mangakas, né? Isso. E ele apareceu para a grande maioria do pessoal aí já mostrando o que ele era capaz. Formação Opa. de
Na verdade, ele trabalhou também como auxiliar. Ele trabalhou como auxiliar? Ele trabalhou como auxiliar. Mas apesar da idade dele, né, ele trabalhou como auxiliar de um artista que é contemporâneo a ele. Né? O autor do Hajime no Ippo, quando começou a publicar o Hajime no Ippo, ele não tinha assistente, não conhecia ninguém para chamar como assistente, ele botou um anúncio. Kentaro Miura estava precisando de uns trocados e bateu na porta dele. Caralho. Aí ele olhou para ele, eu vim aqui por causa do anúncio, tava com a pastinha aqui debaixo do braço com os desenhos, né? Ao invés de pegar a pasta dele, ele falou, então vem aqui, pegou e desenha o Ippo pra mim. Aí ele foi lá, desenhou, e ele ficou admirado com o desenho do cara. Cara, de onde saiu esse maluco, né? Que desenhava melhor que ele. Ele falou, o cara veio trabalhar de auxiliar e desenha melhor que eu. Aí deixa eu ver esse seu portfólio aí. Aí ele foi lá, abriu o portfólio e o primeiro desenho era o desenho do Guts. Aí ele falou, o que é isso aqui? Ele falou, isso aí é a história que eu quero contar. E aí ele trabalhou como auxiliar, primeiro auxiliar do autor do Hajime no Ippo. Foi o primeiro trabalho dele oficial na indústria, né? Não tinha publicado nada oficialmente. Mas pouco tempo depois disso ele já começou a publicar. Caralho. Que a primeira publicação dele, ele começa em 85, né? Se eu não me engano, a carreira mesmo, oficialmente, em 85. A primeira publicação oficial do Berserk, acho que é 86. Então não, foi publicada na Flash Magazine, no mesmo ano. Mas não foi bem sucedido, é isso mesmo? Então. Aí ele, o que ele fez? Ele decidiu então voltar àquele protótipo daquela história dele, né? Que todo mundo que conheceu o trabalho dele foi através daquele protótipo e todo mundo gostou. E o pessoal admirava o traço dele ali. Mas só que ele voltou e ele falou assim, não, peraí, vou começar do zero. Porque ele tinha algumas referências, né, principalmente da década de 70, o Fist of North Star, que Hokuto no Ken, que influenciou todo mundo, né? E ele tem também uma outra obra que ele trabalha como ilustrador. Esse mangá aí que ele trabalhou com um outro autor, ele na verdade fez mais de um mangá com esse cara. E esse cara o Buronson, é o cara que escreveu o Fist of North Star. O Fist of the North Star ele também não foi escrito e desenhado por um autor só, né? Ele tinha um cara que escrevia e um cara que desenhava. Então ele colaborou com o autor do Fist of North Star em mais de uma ocasião, né? Essa daí foi uma delas. O Ghost Hand falou aqui. Tem o fato também que certos elementos de Berserk foram fortemente inspirados por Evil Dead. O Guts foi fortemente inspirado no Ash Williams. Hellraiser também foi uma forte influência para o Ghost Hand com os Cenobites. Então, aí isso é uma coisa que eu acho que vale a pena destacar. Tipo, se você pegar o Berserk, o Guts, né, o personagem, assim, os traços deles, ele bebe muito daquela fonte dos heróis antigão, tipo o machão, sabe? Aquele cara grosso, né, mão grandão, sabe? É essa pegada. Ele não vai que nem o Kenshin, que já é um personagem mais andrógeno, mais foi o que você falou. É a influência do Fist of North Star, que era onipotente no mangá da época, né, cara? Sim. Não, e na época, esse era o tipo de herói. Isso fica notório, fazer até um paralelo com o Kamen Rider. Se você pegar os Riders antigos e aí você vai vendo a evolução, você vai vendo que o principal, o protagonista ali, vão pegando personagens, atores. Eles vão buscando mais um menino bonitinho, né? Isso. Se você pegar os atores antigos, é aquele machão clássico, sabe? O cara não é bonito, mas é fortão e tal. E é o que acontece. O Brucutu, exatamente. As principais influências, no caso do Kentaro Miura, que ele mesmo falou, né? Que livro que é, Fefe? Mostra pra nós aí. As principais influências que ele relatou, né? Violence Jack, que era um mangá que fazia muito sucesso na década de 70. Gwyn Saga. Gwyn é um mangá, eu li, eu acho ele bem interessante. O anime eu não gostei muito do final. Eu não conheço, não posso falar. Mas assim, ele é muito famoso, inclusive a autora faleceu há pouco tempo, faleceu quase que uns dias antes aí do Kentaro Miura aí. Do Gwyn Saga? Não sabia. Morreu uns dias, acho que uma semana antes, alguma coisa assim. E aí, do Gwyn Saga, ele teve spin-offs, né? Dessa história. E aí tem um spin-off que inclusive a espada do Guts vem do... É legal, o principal, ele acorda sem memória e com a cabeça de leopardo.
Então, aí Pigmalho é o nome desse spin-off, né? Pigmalho. E ele também teve muita influência de shoujo. Ele gostava muito de ler shoujo. Inclusive tem um que é muito famoso que se chama Rosa de Versalhes, que todos vocês devem conhecer. Puta, cara, shoujo eu não gostei, velho. Então, ele gostava bastante, cara. E ele gostava principalmente porque assim... Okay. Eu não gosto do traço, eu não gostei do traço dele. Ele pegava muito assim na questão das tramas, porque às vezes, por exemplo, igual a Rosa de Versalhes, você vai pegar outras histórias de shoujo e tal. Às vezes, o que eles fazem? Eles focam no drama, focam em aprofundar a história, mas só que, tipo assim, você tem um background violento, de repente uma guerra, alguma coisa assim, mas só que ele foca no drama. Então, essa maneira deles contarem a história que atraía ele, entendeu? E ele fala isso quando ele fala da inspiração. E aí entra o Evil Dead, como o Ghost Hand falou, né? O Evil Dead e Hellraiser também acabam influenciando bastante, porque ele consumia bastante. Eu nunca tinha me ligado como o vilão é parecido com o protagonista da Rosa de Versalhes. Não é? Já veio na mente direto. Mas é engraçado, porque assim, se você pegar o Rosa de Versalhes, você pegar o protagonista e tal, a forma que ele fala e etc., você vê muito do nosso antagonista aí do Berserk nele, né? Então, você não citou a principal influência, né? O quê? Que não é de uma obra de mangá. A principal influência dele é um pintor, né? Hieronymus Bosch. Né? Porque uma das coisas mais sensacionais da obra do Kentaro Miura é o terror corporal, né? Dos demônios que ele cria, que é assustador, né? E ele falou em várias entrevistas aí que uma das principais referências dele é a obra do pintor Hieronymus Bosch, né? E autor de Jardins das Delícias, dentre outros, né? Então, assim, o Bosch, ele foi um pintor medieval, né? Final da Idade Média, começo do Renascimento, mas apesar de ser já do período renascentista, ele é um pintor medieval, né? E católico, fervoroso, e ele fez diversas pinturas que retratavam o inferno, né? E a visão medieval do inferno, né? Então você vê cenas extremamente bizarras, né, nas pinturas dele, e isso se reflete muito na obra do Kentaro Miura, né? As criaturas que ele cria, que ele desenvolve, né, são francamente perturbadoras, né? Consegue chocar quem está lendo ou assistindo, né? Eu acho assim, que em termos de terror corporal, só o Junji Ito ganha dele. Né? Que você começa a ler, você começa a olhar as criaturas assim, você não sabe onde começa, onde termina, você fala, mano, que porra é essa? Não é uma coisa. Da onde saiu isso? Então aí, o Miura, então, ele pegou todas essas influências, fez uma salada, rebutou o protótipo dele, né? E aí ele começou a sua obra Berserk, que quer dizer, seria algo como frenético. Então ele começou a obra. Qual era o lance? Você tem a história do Cavaleiro Negro, né? Que ele percorre as terras ali do que aparenta ser a Europa, né? É uma obra de Dark Fantasy, né? E ele percorre aquelas terras ali enfrentando demônios. Mas só que para você eu entendo assim que a justificativa que ele dá ali para você entender o que ele tá passando, ele volta para um período da vida do Guts, né, que é o nosso protagonista, né, o Gatsu, né? Ele volta para um período que ele teria vivido e para explicar as coisas, como chegou naquele ponto e etc. Já volta. A história começa, né, mostrando ele já um guerreiro experiente, sem braço e com o capeta no corpo, né, amaldiçoado. Por onde quer que ele vá, só coisa ruim acontece. Então a história começa aí. E aí depois ele parte para um flashback para te contar como ele chegou até aquele momento. Né? E aí, quando ele resolve fazer o flashback, ele capricha, né? Ele vai até a infância do garoto. E, inclusive,
quando tem essa introdução, né, do Cavaleiro Negro e ele enfrentando... Primeiro, você já se espanta pelo seguinte, começa a história, um cara com uma armadura medieval, full plate e etc, uma espada que é do tamanho de um homem, né, enfrentando caras que tem o dobro do tamanho dele, né, ou então em turbas, e aí, de repente, no meio da história, você vê que ele tá andando no mato, de repente, o que aparenta ser uma tatuagem no pescoço dele começa a sangrar, e aí ele é cercado por esqueletos e demônios e etc. E aí, tipo assim, você sai de uma luta medieval, ele vai conversar com um cara aqui, e aí de repente a cicatriz do pescoço dele começa a sangrar, ele passa o dedo, né? E você fala, nossa, mas por que tá sangrando, né? Essa cicatriz e tal. E aí de repente você começa a perceber essas cenas que ele tá... Primeiro que ele tá sendo acompanhado por uma fada, né? Parece um sininho ali, né? O Puck. E também ele enfrenta demônios. Aí ele volta nessa fase que aí volta até a infância dele para contar quem ele é e como que ele chegou nesse ponto. Você percebe a cena de batalha, as tomadas de câmera, etc. Já tá tudo ali, né? Ele já tem essa construção na mente dele, ele já sabe enquadramento, já sabe como criar a atmosfera e etc. E você sabe que ele tem alguma coisa para contar. Mas só que o Miura, ele não sabia. Tanto que quando ele decide voltar para contar a história, como a história chegou naquele ponto, é uma coisa que ele deixa bem claro. Ele não sabia o que ele queria fazer com aquele personagem. Ele queria criar um cara que caça demônios numa Europa, Dark Fantasy, etc. Mas só que não sabia para onde ir. E aí ele volta pro passado desse protagonista e ele cria uma das melhores histórias de mangá que eu já li, né? Que é a fase de ouro, exatamente do Berserk, né? Que aí vai contar a história dele com o bando do Falcão. É uma parte que eu acho bem interessante, né? Até porque começa violento, né? A violência é uma coisa que você mais vai ver no mangá. No anime também, vai escorrer sangue pelo mangá, você vai pegar o mangá, vai ficar pingando sangue, né? Mas eu acho que mostra muito ele desenvolve bem o relacionamento entre eles, né? Entre a casca, entre o principal e o antagonista, né? O interesse amoroso dos dois, se é que pode colocar assim. Esse triângulo, né? Vamos dizer assim, ele desenvolve muito bem. E você compra a ideia dele. Não, já começa... Eu normalmente não gosto de história contada em flashback, cara. Eu normalmente acho um saco, né? Mas o Berserk com certeza é uma exceção, né? Porque o flashback dele é muito bem estruturado, né? A história é contada muito bem. E eu acho interessante também que se ele tivesse começado... E é um dos poucos casos em que eu acho que o flashback se justifica. Por que eu não gosto do flashback? Porque o flashback, essencialmente, você tá falando, a história vai ficar boa. Você apenas precisa aguentar agora essa parte mais lenta no começo, tá? Então eu vou te dar uma amostra grátis aqui do que vai vir no futuro para te manter interessado. É essa a impressão que eu tenho normalmente quando a história começa a ser contada assim, né? Mas no caso do Berserk, já é uma outra situação, né? Você vê o cara destruído, um cara amaldiçoado, ferrado, no pior dos momentos, né? E aí ele te mostra como aquele cara chega naquele ponto, né? Então é um flashback da desgraça, vamos por assim dizer. Não, é interessante assim que já começa mostrando que, tipo assim, a vida do Guts nunca foi fácil, né, cara? Ele começa com o nascimento dele de um cadáver enforcado no campo de batalha, que é encontrado por um grupo de mercenários, né? E simplesmente é levado lá, é dado para uma mulher criar lá, né, no grupo de mercenários, e ele é criado ali e já instruído a lutar e etc, né, desde cedo. Aí começa a desgraceira, né, cara, porque assim, e aí de repente já explode minha cabeça, minha cara, meu fígado, meu esôfago, vai tudo pro saco, porque
tipo, meu, uma das cenas mais fortes que tem no mangá já é logo no começo, né, cara? Que ele sofre violência sexual Quando era na criança. infância, né, cara? E de um dos companheiros dele ali, daquele grupo ali de mercenários ali. O cara é gigantesco e tal. E eu acho interessante isso, porque como eu gosto muito de Berserk, então eu acabei lendo um monte de coisa paralela, né? A Berserk, né? A filosofia de Berserk. Berserk, não sei o quê. Tem um monte de matéria na internet, tem um monte de coisa, né? E tipo, você vê, por exemplo, aquela figura gigantesca com feições negras, mas só que, tipo assim, aquela figura gigantesca, até grotesca e tal, tem muito a ver com a visão que o Guts tem daquela pessoa, né, cara? Porque, tipo assim, ele é criança e ele tá sendo violentado por um cara mais velho do grupo e tal. Então, ele não necessariamente ele representa mesmo aquela figura. Não necessariamente ele precisa ter aquela figura, mas se parar pra pensar numa criança naquela situação, é como ela viria, né? E aí, tipo, isso daí acaba moldando o caráter dele, né? Porque ele basicamente é um apadrinhado do líder daquele bando, né? Ele sofre essa violência e tudo isso, assim, você fala, meu, para onde que isso vai levar, né? Simplesmente é o que força ele, ainda pequeno, né, levantar uma espada de um adulto. Isso daí vai moldar, tipo, todo o modo que ele luta, como ele enfrenta e etc. Tipo assim, até isso é uma das características do trabalho do Miura. Tudo que acontece no mangá, ele induz você a pensar que se é uma história de vingança, por conta das consequências das coisas que acontecem, né? Mas só que a história ela vai se mostrando que ela é muito mais profunda do que isso. Ela é uma história de companheirismo, de cuidado, né? Do quantas outras pessoas importam para você, fugindo completamente dessa coisa da vingança, né? Eu acho que ela é muito mais uma história sobre sobrevivência, né? Eu acho que é mais sobrevivência. Muito mais uma história sobre sobrevivência, porque então, trauma, né? As pessoas que sofrem trauma, elas precisam encontrar um motivo para sobreviver. E muitas vezes é difícil, né? Uma pessoa que às vezes sofre um determinado trauma onde ela não tem razões para continuar vivendo, né? Viver é doloroso, né? Então por que continuar vivendo? E a pessoa precisa encontrar uma razão para viver. E você tem diversos personagens no Berserk que sofrem muito trauma, né? Eu acho que isso fica bem claro naquela cena em que ele mata os lobos, né, em que você vê ali a desesperança, em que você vê claramente que ele tem um momento ali que ele claramente desiste de viver, né, tipo, só esperando a morte chegar. E mesmo assim ele vai lá e continua, luta e sobrevive, né. Eu acho que isso demonstra um pouco esse tema de sobrevivência, né, e é algo que permeia a história, não apenas por conta do Guts, mas os outros personagens também. Então, mas assim, você pega essa questão da sobrevivência, se você pega no fator humano da coisa, né? Porque é tratado vários traumas de várias pessoas, né? É tocado em assuntos delicados ali, inclusive assim, tipo, meu, é um mangá que ele é pesado. A gente fala muito da violência, né, dele e tal, sanguinolência, da forma que é mostrado os demônios, etc. Mas assim, a parte mais pesada não é isso, né? A parte divertida é você ver ele fatiando os demônios lá e tacando foda-se. A parte pesada é a parte emocional. Sim, a parte psicológica. Né? A parte psicológica. Mas só que eu vejo como uma história mais humana e etc. Porque assim, você vê que isso fica tudo de pano de fundo nas relações humanas que ele tem ali. Porque principalmente na fase do Cavaleiro Negro, ele, em todo momento ele é arrastado para longe da própria humanidade, né? Todo momento acontece algo, ele enfrenta o inimigo, ele vê alguma cena, ele enfrenta algum demônio, sempre acontece alguma coisa que vai fazê-lo
né, e se afastando dessa humanidade, né, cada vez mais. E ele mesmo muitas vezes toma atitudes grotescas, né, cara? Sim, mas só que logo na primeira edição isso fica claro, né? Quando ele vai lá e pratica o coito com um demônio, sabendo que é um demônio, pra eviscerar o demônio durante o coito. Mano. Sabe que isso tem uma cena bem parecida no Conan, né? Mas o Conan não sabia que era um demônio, né? Não, ele vai sabendo. Ele vai sabendo. E ainda tira um certo prazer, assim, de ver a cara de horror da demônia quando ela tá sendo eviscerada, sabendo, quando ela percebe que ele sabia que era, e mesmo assim ele foi lá pra fazer aquilo. Mas aí que tá o negócio, cara, porque assim, apesar de tudo isso afastando ele dessa humanidade e etc., você vê que ele se cerca de pessoas e se cerca de relações, e ele tem uma visão até inocente, infantil, né, dessas relações aí, porque a partir do momento da parte ali do Cavaleiro Negro, quando retorna, já volta da fase de ouro e tal, ele se junta, ele se alia com pessoas ali que ele se importa, mesmo que ele queira demonstrar que não, né? E é muito trabalhado essas relações humanas ali, inclusive você vê o amadurecimento dos personagens, essa questão de você se importar com as pessoas e você dar eu acho que, por exemplo, agora eu vou falar, todo mundo vai falar, nossa, você não gosta nada de Berserk, porque o meu personagem favorito ali é o Sérpico. Eu acho que ele é o que tem um maior crescimento em termos de personalidade ali, é o Sérpico, né? Porque ele sai de um simples serviçal, ele vai avançando, ele mostra como ele enxerga todas as pessoas ali, inclusive quando tem a luta dele com Guts, que é maravilhosa, né? Que você vê a brutalidade pura contra a delicadeza, né? Porque ele é delicado até nos seus ataques, né, cara? E tudo mais. Então, é um personagem, assim, maravilhoso, né, cara? Mas só que, voltando, né? A gente tava falando da fase de ouro, enquanto é maravilhosa, do flashback e tal. Cara, a gente vê essa cena, isso influencia o garoto, a cena do garoto levantando a espada, isso vai mostrar pra gente todo o caminho que ele vai percorrer, né, as violências que ele vai sofrer. E ali simplesmente você vê, por exemplo, quanto drama do que ele sofreu ali vai permear, porque quando ele se vira contra quem o violentou, ele se vira contra aquele que seria o seu pai, entre aspas, né, e etc. E isso vai assombrar ele durante toda a sua vida, né, cara? Você pode ver que em diversos momentos ali retorna essa imagem, né? Tanto da violência, retorna a imagem da violência física também que ele sofria, né, da violência moral que ele sofria, e o enfrentamento. Então esse questionamento que ele tinha das lideranças, né, cara, do enfrentamento que ele tem, assim, quando ele decide que ele vai seguir o seu próprio caminho e tal, você vê que ele tem total desprezo por liderança e etc. E aí ele encontra o Griffith, né, o grande protagonista, o grande antagonista da série, né? Então, a gente encontra o Griffith, né, que é a Rosa de Versalhes, quer dizer, é o primeiro amigo dele, é a primeira pessoa que consegue fazer uma relação de amizade, né, de confiar em alguém. Acho que é nesse momento que o Gantz ele aprende o que é isso, né? Em primeiro momento, porque o Griffith ele põe força, se impõe, né? E até então o Gantz não tinha encontrado ninguém que tinha sido mais forte que ele, né? Então naquele primeiro momento o Griffith ele se impõe na base da força, mas depois ele coloca um modelo que o Gantz começa a respeitar por ser um modelo a ser seguido, né? E aí começa a criar o relacionamento principal ali com o Gantz. O Gantz começa a ser humano, né? Começa a ter uma humanidade, começa a ter laços,
né? Até que ele faz com a Casca, no momento a Casca também não... Eles têm um certo desentendimento, né? Eles não se gostam ali logo em primeiro momento, mas eles começam a confiar, né? No campo de batalha. Não, existe um triângulo amoroso ali, né? Que a Casca é apaixonada pelo Grift, né? Ele é apaixonado pela Casca e o Grift aparentemente é apaixonado pelo Guts. E o Guts, na verdade, eu tenho minhas dúvidas. O Guts, na verdade, acho que ele fica em cima, ele tá indeciso ali de quem que ele gosta. Tem uns nuances homoeróticos, assim, que são bem sutis, assim, né? Nunca fica muito claro exatamente se o Guts retribui ou não, se o Grift realmente gosta dele ou não, ou se tá só brincando com ele, vamos assim dizer. As coisas ficam sempre muito ambíguas nessa relação. Mas de qualquer forma, Yuri trabalha muito bem essa construção de um relacionamento, né? A construção de uma relação de confiança, né? Aquele grupo ele passa a ser realmente a família do Guts, né? Você vê que ele se importa e gosta daquelas pessoas e o sentimento aparentemente é mútuo para quase todo mundo, né? Apenas pra gente descobrir posteriormente que o Grift é um filho da puta de um nível, né, de proporções assim épicas, né? Então, eu acho que. Então, aí é a minha opinião. Eu acho que o Grift não ele se torna. Entendeu? Ele não tem noção do poder. Acho que aquilo vai desenvolvendo, sabe? Ele vai pegando conhecimentos e fala, puta, eu tenho isso em minhas mãos. Ah, foda-se, vou fazer. Sei, não sei. Mas eu acho que no primeiro momento ele não é um filho da puta direto. Não, e a intenção dele. Eu acho que boa. Ninguém descobre. Eu acho que ninguém descobre que pode fazer um pacto com o capeta e simplesmente diz, foda-se, vambora. Não, mas eu acho que a pessoa já tem que ter um nível de filha da putice muito alto pra resolver fazer um negócio desse. Mas assim, mas eu acho que talvez ele pense assim, vou pegar poder pra melhorar as coisas. Né? Vou conseguir fazer uma. Não, mas aí as intenções do inferno tá cheia, entendeu? Todo tirano precisa sempre a mesma coisa, né? Não, eu tô só tomando poder aqui pra poder consertar as coisas. Sim. Mas é o que eu falo, de boas intenções do inferno tá cheia. Precisamos impedir a invasão comunista, deixa eu resolver as coisas aqui. O bagulho é o seguinte, mano. O cara metido mortos depois, a gente conversa. O cara metido a galã da banca, você nunca deve confiar, tá ligado? Também tem isso. Isso é verdade. Coloca a galera metida a galã, mano. Não vale nada, certeza. Não, que eu ia falar do grupo do Facebook, mano. Que tem um grupo do Facebook do Berserk, cara, que lá o grande conflito é o Grift é o protagonista ou não? O pessoal vê ele como herói. Aí, tipo, tem a galera que é contra. Aí fala, não, vocês estão loucos e tal, não sei o que. E aí vem a turba pro Grift, cara. Os Grift Minions, cara. Nossa, você tem que ver o que é aquele grupo, mano. Não, que a gente tava falando o Manaro tava justamente defendendo o Grift, dizendo que não, faz sentido que ele fez. Temos um Grift Minion pra mim ele é um filho da puta, mas eu acho que ele não é um filho da puta desde o início, ele se torna um filho da puta. Essa é a minha teoria. Nunca relativize o filho da puta. Nunca relativize o filho da puta. Não, eu tô falando que é um filho da puta, mas eu acho que ele não começa um filho da puta, mas se torna um filho da puta. Bolsonaro cloroquina ou Bolsonaro super pop? Sabe? É a mesma coisa que você falar, Stalin, grande líder comunista. Não, Stalin foi um filho da puta. Ponto. Sim. Acabou. Não tem nada a ver. Não tô desmerecendo a União Soviética por causa dele. Ele foi um filho da puta. Ponto. Matou os amigos, matou a população, resto nadinha. Desacreditou na ciência e fez a galera morrer de fome. Filho da puta. Ponto. Não tem relativização. Mas ele fez isso. Não, filho da puta. Acabou. Ponto. Acabou. Não, mas eu não tô falando que o Grift não é um filho da puta, não é isso. Eu só acho que ele não começa um filho da puta, ele se torna um filho da puta. É isso que eu tô falando. É o caminho. Eu acho que ele fica pior. Eu acho que ele só se revela. Eu também acho que ele só se revela. É isso que eu ia falar. Eu acho que ele se revela. Não sei. Eu tenho essa dúvida ainda. Eu não acho que tem um lance do bom selvagem ali, que é a sociedade que corrompe ele, não, cara. Não acho. Eu acho que ele. Aquele sorrisinho. É o que o Fef falou, mano. O galã da banca. Aquele sorrisinho de galã dele, torto, não me convenceu em nenhum momento.
Não, tipo, não ele é sei, perfeito, assim. ele é perfeito demais, sabe? Não, só lembrando que. Não sei, Sempre que aparece ainda uma tem minhas pessoa, dúvidas. sempre que aparece É, qualquer mesmo. pessoa, então nem se fala. Mas se aparecer um personagem que é perfeito demais, você já desconfia, porque ninguém é tão perfeito assim sem estar fingindo. Nossa, Não, e, Essa que é a questão. e Quer desde ver o um começo- exemplo disso? Quer ver um exemplo disso? Olhe para os seus chefes. Vai me dizer que você nunca teve aquele chefe que se veste bem, que fala bem, que é amigo de todo mundo. E que Não já te fale fodeu mal do grandão Rosselli. depois. Não fale mal do Fala Dória. assim, não. Fale mal do Aliás, Rosselli. quantos chefes você teve que não eram assim? Então, por isso que eu falo, o Griffith não me convenceu nunca. Não fale mal do meu calcinha apertada. Griffith sempre teve a pose. O Griffith, cara, se o Griffith existisse aqui no nosso mundo hoje, ele ia usar sapatênis e usar calça apertada igual o Dória. E assim. E a Botox blusinha também? em cima, assim. Com certeza. Se fora chegasse, se chegasse depois dos 50, botox na cara. Fácil. Cara, o pior é que eu tô visualizando, cara, o Dória como Griffith agora. Você vai ter que fazer um Photoshop disso depois Nossa, pra colocar mano. na capa do O programa. Bolsonaro é aquele rei assim, ó, que põe a mão no ombro assim, do Griffith assim, ó. Já passei o Pix. já passei o Pix. Já passei o Pix. Volta pra dentro. Mas voltando, Não, mas ó, as no coisas são primeiro bem momento- tons de cinza. Não, o Berserk não é um mangá que você vai ver lá preto e Não. branco. Ah, bonzinho Ninguém é e bonzinho. bandido. Não, Cara, não. não, é Tudo sempre bem, tom cara, de mas- cinza ali. Mas sacrifica Você pode todos os comprar amigos um pro lado, você capeta, pode meu comprar o amigo. Não outro, tem mas, tudo de meu- cinza aí, cara. Oi? Desculpa, Entendi. mas sacrificar os seus melhores amigos pro capeta, não existe tom de cinza aí, mano. Ah, Mas é mano. por uma boa causa, não, meu amigo. Não tem, não. Mas o que o Guts também faz, mano. E se você acha que existe, se você realmente acha que existe tom de cinza aí, eu fiquei preocupado agora. Vai que aparece o ovo do capeta na sua mão aí, eu tô fodido. Oi. Aí, ó. Vai ser o primeiro, fodeu. Rafa. já sabemos, hein? Vai ser o Se alguém primeiro. botar o ovo na mão do Manário e ele começar a acariciar, já sabemos que vai dar ruim. Se o capeta bater na minha porta, que eu já sei quem mandou agora. Que agora falando sobre o Griffith em si. Cara, desde o primeiro momento ele se apresenta ali como um líder carismático e ele fala do sonho dele. E todo momento ele deixa claro, é o meu sonho, ponto. Tudo que acontece, né, que você vê encaminhando, você vê sempre o objetivo do Griffith em primeiro lugar, que é ter o seu próprio reino, né, cara, que é montar o exército perfeito para ter o seu próprio reino e tal, e ele não tem escrúpulo, ele passa por cima de qualquer coisa, né, cara, ele seduz uma princesa, porque ele quer conquistar ali através daquele reino e tal, e ele vê a oportunidade, ele não se furta, né, cara, inclusive de ter relações ali com o rei ali, né, cara, pra ter dinheiro, pra manter o exército e tal. Mas só que durante todo esse caminho, você tem um objeto que é em formato de ovo, com olhos e boca e tal. Distorcido, né? E aí você não sabe o que é aquilo, né? E até, como é que é? O ovo das eras, um negócio assim que ele se refere, não é? Uhum. E simplesmente... em um determinado momento, o Griffith tinha seduzido aquela princesa. Simplesmente o rei ele prende o Griffith. E aí eles decidem sair numa missão suicida para resgatar o Griffith. Quando eles se deparam com o resto humano, que era o Griffith, né, com a máscara de ferro. Totalmente debilitado por conta da tortura que sofreu, né, com as feridas abertas e tal. É uma cena bem chocante de você ver aquele líder, né, belíssimo e tudo mais, você vê ele naquela situação. Mas aí simplesmente aí você descobre que o ovo, na verdade, era para você fazer um acordo com os demônios, né? E aí você conquistar ali seu grande desejo. Mas na verdade eles vendem que é anjos, né? Tem um negócio assim, eles não falam. Sim, não fica claro que é demônios, né? Eles falam. Que quando a gente fala. Faz tempo que eu vi, mas. Não fica, fica meio ambíguo. Ali, não, é que eu não quero me aprofundar, mas é a mão, né?
Que é os 5 membros ali, né? Que a mão de Deus, né? A mão de Deus. A mão de Deus. Mão de Deus, é. Então, na verdade, membros, não é uma coisa bem clara que ele tá fazendo pacto com o demônio, entendeu? Na verdade, dá a impressão que ele tá... Pelo menos você não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado, cara. Mas a partir do momento que o céu fecha, aparece um monte de demônio comendo seus amigos, eu acho que isso fica meio claro. Mas aí já tinha feito a merda, né? Mas aí já tinha apertado o botão. Aceita? Sim. Vai, brrr. Aí. Esse é seu argumento pra ele não ser um filho da puta, é isso? Esse é o seu argumento. Não. Que ele apertou o botão, aí apareceu um monte de demônio matando, estuprando geral. Então, assim, deixa eu entender. Se fosse pra sacrificar todos os seus amigos para Deus, aí tava tudo certo, então. Não, mas desde aquela cosmologia não era isso? Não sei como que é. Não importa ele se sabe tá sacrificando pra Deus ou pro demônio. Peraí, calma aí. Tudo bem. Tudo bem, peraí. Então, às vezes pode ser um teste. Sabia que a questão é, ele sabia que ia ser os amigos iam ser sacrificados? Isso no mangá não fica claro. Em nenhum momento fala, eu vou sacrificar meus amigos, você me dá o poder, pra eu te dar o poder, eu vou comer todos os seus amigos. Não fica claro. Você tem que lembrar que nessa parte o Griffith, ele tá, além de todo fudido, ele tá sem língua. Você só vê o olhinho dele assim, ó. Sim. Tipo... Se fuderam. Cara, não, mas então, assim... mas não fica claro, não, mas realmente é uma coisa que não fica claro. Até porque assim, não fica claro que ele tava fazendo um pacto com o demônio. E não fica claro que assim, não, ele sacrificou para os demônios para ter poder. Isso é uma coisa que não fica claro no mangá. Né? Então, dá pra entender isso? Dá pra se entender isso, né? E aí sim, ele é um filho da puta. Eu acho que você tá justificando muito. E eu tô no time do slot aí. Não sei se eu concordo muito com isso, não, porque depois, quando o Griffith aparece novamente, tipo, dá a entender que ele sempre soube. Em nenhum momento ele nega, sabe? Em nenhum momento ele se defende, muito pelo contrário. É, exato. Mas ele ganha poder, mas. A questão é. O ovo, ele acerta o zoinho que tava espalhado, a boquinha que tava do outro lado do ovo, etc. Fica tudo certinho. Simplesmente aparece um monte de demônio. O Guts o dia vira a noite, o céu se abre, chove demônio e come todo mundo. O Guts, ele vê todos os amigos dele sendo mortos por demônios, né? A menina por quem ele se apaixonou, a Casca, ela é violentada pelo Griffith, né? Em forma de demônio. Tomado de poder e tal. Tanto que, cara, essa cena é retomada várias vezes, né, cara? Inclusive a cena de... e é pior, porque ele prende o Guts pro Guts assistir. O Guts assiste a cena. Aí você fala assim, nossa, que top, agora eu entendo porque que aquele cara quer matar todo mundo e foda-se. E sabe que o que mais me choca nessa história toda é que o Miura, ele sempre se referiu ao Berserk como uma obra autobiográfica. Ixi, mano, não quero ver o que tinha na cabeça dele não, então. Então, eu tenho muitas questões aí, porque assim, cara, tudo bem, é uma alegoria, são metáforas e tal, mas assim, cara, o que essa pessoa pode ter passado ao longo da vida? Tem um artigo muito bom do Mário Vargas Llosa, o ganhador do Prêmio Nobel peruano, que ele fala que toda obra de ficção, ela é uma obra autobiográfica. Não existe uma obra de ficção que não seja autobiográfica, porque tudo aquilo que você cria, você está criando com base nas suas próprias experiências. Então, mesmo que seja um personagem inventado, você não está inventando ele a partir do nada. Não existe uma obra de ficção que é criada no vácuo. Né? Você tira aquilo de algum lugar. Tá? Mas por isso que todos que você conheceu. Mesmo inconscientemente, talvez, Rafa? Não, mas não precisa ser inconscientemente. Da mesma forma... Inconscientemente, eu acho. Tem ramos da filosofia, por exemplo, que dizem que não existe história, por exemplo, história. O campo de estudo da história. Não existe história. A história é como se fosse um gênero de ficção. Porque toda a história, ela é contemporânea. Uma vez que você olha para o passado, para explicar o passado, você está olhando para o passado com os seus olhos do presente.
Então você está falando sobre o passado, mas contando sobre o seu presente. Por isso que você pegar, por exemplo, um livro de história escrito sobre o Império Romano no século XIX, você vai ver uma visão imperialista sobre o Império Romano. Se você vê um livro de história hoje, no mundo globalizado, sobre o Império Romano, você vai ver as pessoas pensando do lado cosmopolita que existe no Império Romano, por exemplo. Porque você olha com os olhos do seu tempo. Então você nunca vai conseguir escrever um livro de história tipo que seja, sei lá, sem opinião, isento. Porque você sempre está olhando a partir de um ponto de vista. E você está contando uma história. Não importa que a história é sobre fatos que são verídicos. Você está contando a sua versão dela, então é ficção. No direito, Hans Kelsen fala exatamente uma coisa parecida, né? Em relação à justiça, né? Porque a justiça varia conforme do valores e criação de cada um. Então, o que é justiça pra mim, não é pra você, não é pra ninguém. Por isso que ele pregava o quê? Tem que seguir a lei. O que a lei manda é assim, assim, acabou. Entendeu? Aí eu vou além. Mas entendo o que ele tá dizendo. Aí eu vou trazer Não concordo com ele, porque eu acredito, por exemplo, em desobediência civil. Então, bem, aí essa é uma discussão acho que para outro episódio. Do seu ponto de vista, por exemplo, os negros estariam segregados até hoje, porque a lei dizia que os negros tinham que ser segregados, entendeu? Eu não concordo com mas isso. aí teve mudanças na lei. Sim, hoje então, a lei evoluiu. Existiram mudanças na lei por causa da desobediência civil, por causa que a lei foi contravertida. Então eu não concordo com a visão dele, porque a visão dele acredita que a lei é imutável, que a lei só muda quando a lei for mudada, e a lei só muda quando os poderosos querem mudar. Então se a gente quiser uma sociedade onde só os poderosos mudam a lei, a sociedade ela não é uma sociedade. Mas a sociedade brasileira é assim. Nenhuma lei foi alterada por nós. Aí eu discordo de você. Nenhuma lei foi alterada pela população. Nenhuma alteração veio de baixo para cima. Todas as alterações da lei vieram de cima para baixo, ó. Isso aí é fingir que a gente... Bem, isso aí é uma discussão para outro episódio, né? Mas no Brasil não houve alteração de baixo para cima, mas se eu for concordar com você, a gente nunca teria tido lei de diretrizes e bases da educação, por exemplo. Tá, né? Mas isso aí é uma discussão. A lei demora para ser mudada? Demora. A primeira lei de educação no Brasil, ela demorou acho que quase 40 anos para ser assinada. 40 anos de ativismo intenso para ela ser assinada, mas eventualmente ela foi assinada. 30. É dos anos 30 que começa o movimento da escola nova, é só nos anos 60 que a gente vai ter a primeira lei de diretrizes e bases da educação. 30 anos de ativismo para ela ser mudada. Mas tudo bem que logo em seguida ela foi arquivada, porque os militares tomaram o poder, né? Mas enfim, problemas aí da nossa querida história. Mas ela mudou. Então assim, eu concordo com você que a mudança aqui ainda demora mais para chegar. Mas dizer que ela é imutável, eu não... Não, se a lei fosse realmente imutável... Não, nem é uma lei imutável porque a sociedade muda. Então, os valores da sociedade redemocratização, por exemplo. Você acha que a redemocratização teria acontecido se não tivesse pressão da população, por exemplo? Vamos conversar, isso é outro episódio. Vamos voltar pro Berserk. Mas enfim, maravilhoso. Não existe uma obra que não seja autobiográfica. A questão do Berserk, o que choca, eu acho, quando a gente pensa nisso, né, é quando ele trata de temas pesados como estupro, violência na infância, abuso. São temas muito pesados, né? Eu acho que o Fef tá querendo dizer que vida que esse cara teve. Será que ele foi abusado quando era criança? Não, foi o que eu falei, não quero nem pensar o que tava na cabeça dele real. Que o Fef esteja ensinando. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, mas talvez um pouco, sei lá, talvez não 100% da obra, mas sei lá, quando eu digo seja 10%, não queira... Quando eu digo autobiográfico, eu não quero dizer que eu vivi aquilo, né? Sim. Eu sou íntimo com pessoas que sofreram estupro na infância. Sim. Eu não entendi. Mas eu conheço gente que sofreu. Mas eu sei um pouco dos traumas que isso causa numa pessoa. Embora eu, os próprios, não tenha experimentado. E nem posso dizer que entendo realmente como uma pessoa que sofreu isso se sinta. É impossível. Vamos adiantar e passar um pouco para falar um pouco da produção do Berserk, né, do próprio Miura. Né? Não vamos ficar contando a história tintim por tintim também, vamos deixar o nosso público... Não, o lance é ler. Nosso público descobrir por si, né? O que fica é a arte é incrível, a história também, embora seja uma história que, sim, leia um local iluminado, num dia que você tá bem, né? Não vai ler no dia, tipo, terminou com a namorada, eu vou ler Berserk. Não faz isso não. Melhor de 18 anos não leiam. Fui assaltado, cheguei em casa puto da vida, vou ler Berserk. Não, também não. Não faz isso não.
Leia o local iluminado, de preferência no dia de sol. Mas o lance é que, assim, por exemplo, falar da questão do Berserk enquanto obra de forma geral. Leiam, assistam o mangá antigo, o anime antigo. Os OVAs são de quando? Aqueles... As outras versões, nenhuma vale a pena. Não, mas o recente é horrível, mano. Eu ia assistir, tava na fila aqui pra assistir, mas... Não perca seu tempo. É 97, então, 97. Ó, assistam o anime de 97. Não, o Berserk ele é muito influente, cara. Não vou nem falar aqui, porque... meu, se a gente for falar de influência, desde acho que basicamente qualquer história adulta dos últimos 20 anos aí, que saíram no Japão, e se você pegar videogame, a série Souls, por exemplo, que o pessoal ama, né, cara, é Berserk puro, cara. Né? Numa história de Viking não tem como ser diferente. A violência ser o tema, é o tema central, né? A conquista de terras, porque eles não têm onde plantar e etc. Meu, tudo isso atrai a violência. No Vagabonds, é a história de samurais em tempos de paz e que ser samurai era mais uma questão de status social do que outra coisa, né? E você tem um cara que luta para ter um reconhecimento e etc. E no meio da coisa toda, isso daí muda. Não tem como a violência não ser o tema central. No caso do Berserk, não. Né? Uma das cenas assim, que mais me choca assim, da Casca é quando ela começa que ela fica com problemas mentais e tal, depois do que aconteceu, do sacrifício dos amigos, etc. Mas, tipo assim, ela olha pro Guts, que era o amor dela ali, e ela vê um demônio, né? E aí ela começa a rememorar as coisas, e, tipo assim, o grande trauma dela é personificado no formato de um pênis, porque ela foi violentada, né, cara? Então é um demônio pênis, né, cara? Tipo, é meio chocante, assim, você pensar, né, cara? Numa violência desse tamanho, etc, né, cara? Por isso que eu falei, é preocupante. Ao mesmo tempo que ele pode ter convivido, não ter vivido essas coisas, mas ele ter convivido com pessoas, assim, tipo, meu, você para pra pensar, pô, quanta experiência que esse cara absorveu pra transformar isso nesse trabalho aí, né, cara? Então, assim, é uma obra que ela é interessante, ela é instigante, ela é atrativa visualmente por conta desses quesitos de violência, etc. Mas só que ela trata de temas muito mais profundos, né, cara? E, tipo, é tão pesado que você não lê numa tacada só. Tem aquele mangá que você lê, assim, tem uma leitura gostosa, fluida, né, cara? Você lê, assim, 10 edições de uma vez. Berserk não dá, cara. Berserk, você tá lendo uma edição, no meio você para e você retoma na semana seguinte, porque você fala, meu, que foda, tá isso, ligado? Que é isso? E aí você para e aí você vai absorver aquilo lá. Então, assim, é uma obra maravilhosa, completa. Pra mim, acabou. Né? Independente de se algum auxiliar ali do Miura vai continuar ou não, pra mim. Porque é foda, né? Acabou. Ele morreu com a história incompleta, né? Mais aí de 20 anos em publicação, mas ele faleceu sem o final, né? O que acontece, né, quando o autor morre com a obra incompleta, né? Por caso de mangá, não tem o padrão, né? Às vezes fica simplesmente incompleto. Publica-se até onde o cara fez, né? E aí tem uma nota lá falando sobre a morte dele. Às vezes tem alguma explicação a respeito da história ou não. Às vezes é continuado por uma outra pessoa como forma de homenagem, né? Deixando claro que foi continuado por uma outra pessoa. E às vezes, em alguns casos, existe já um combinado, né? No caso da obra do Miura, a gente não sabe o que vai acontecer ainda, mas tudo indica que existe um combinado, né? Em primeiro lugar, ele montou um estúdio e começou a treinar sucessores,
né? Ele disse isso, né, que estava treinando os sucessores dele. Tanto que ele começou a publicar um outro mangá que era desenhado e produzido pelos sucessores dele, ele só supervisionava. Né? E nenhum autor faz isso, tá, gente? Nenhum mangaka faz isso. Né? O mangaka ele faz a obra dele, aí tem os auxiliares dele, e às vezes o auxiliar dele vira um autor próprio e vira um cara famoso, etc. Né? A gente já citou aqui o caso do autor lá do Rurouni Kenshin, que é o cara que mais produziu sucessor na história, né? Que os artistas que trabalhavam para ele, um é o Eiichiro Oda, que foi fazer o One Piece, o outro é o Masaki Kishimoto, que foi fazer o Naruto, o outro é o cara que fez o Shaman King, né? O cara que mais criou sucessor aí na história. Então isso acontece, mas o cara criar um estúdio para treinar sucessores com esse nome, isso não é algo absolutamente comum, o que leva a crer que talvez ele já soubesse que a situação dele não permitiria que ele terminasse a história que ele queria terminar, e que talvez ele tivesse já treinando o pessoal para fazer a continuação. Né? Um dos auxiliares dele postou um tweet aí semana retrasada, dando a entender assim que ele tipo, ia continuar, sabe? Tipo, agradecendo ao sensei dele, dizendo que ele ia fazer o melhor dele. Né? Mais ou menos essas palavras que estavam lá, uma tradução livre. Então, assim, é muito possível que ele já tenha deixado o roteiro pronto para o pessoal terminar a obra. Ainda não é uma certeza, né? Ninguém ainda se pronunciou. Porque às vezes isso acontece, tá, gente? O mangá tá sendo que nem, por exemplo, o Eiichiro Oda, ele já contou que ele deixou o final do One Piece escrito com o editor dele. Se um dia alguma coisa acontecer com ele, os fãs vão saber como a história termina. Mesmo que ele morra. Porque o negócio tá sendo publicado faz mais de 20 anos, né? E o Eiichiro Oda é um sério candidato a se matar de trabalhar, porque o cara ele dorme 3 horas por dia e não tira férias, né? Ele tirou acho que uma férias na vida dele, né? Porque ele ficou doente. O cara, você imagina, o cara desenha 22 páginas por semana. E não é assim que os auxiliares dele desenham. Não, ele faz questão de desenhar tudo. Ele é meio doente. Né? Quando tem flashback, ele não pega assim o quadrinho anterior e recorta e cola o flashback. Não, ele redesenha quadro a quadro. Ele tem problema, né? Ele é um sério candidato a morrer antes de terminar de escrever o mangá dele, né? Porque o cara trabalha demais, mano. Existe um limite pro corpo. Então ele já disse, inclusive, as pessoas já perguntaram ele a respeito disso, e ele já disse que deixou o final pronto com o editor dele, que se um dia ele morrer, a história vai ter um fim. Né? Então existe casos em que o editor sabe como a história vai terminar, porque o cara contou, às vezes o cara já conta para ele quando eles estão planejando a publicação, o cara conta como vai terminar a história. Né? O Kentaro Miura, tudo dá a crer que ele já sabia como a história ia terminar. Que a história na cabeça dele já estava pronta. Agora, se ele passou isso com outra pessoa, ainda não é uma coisa que a gente saiba, mas tem indicações aí de que vai acontecer mesmo. Se isso acontecer, você vai terminar de ler, Fef? Ou pra você acabou porque ele morreu? Não, acabou. Não, porque é o lance da obra da pessoa, né? É a obra da vida dele, né? Tipo assim, todo autor tem uma grande obra que é a história da vida dele ali e tal. No caso do Miura é o Berserk, né, cara? E vir por outra pessoa, mesmo com traço parecido, mesmo sabendo o final ou não, porque também não tem como a gente saber, né? Vai vir muito de uma escolha editorial, né, cara? Por mais que venha vendo seus auxiliares, etc. Dificilmente eu consumiria, assim. Para mim acabou ali. Assim, até onde eu entendo, mas eu discordo. Né? Eu entendo porque realmente ele morreu, acabou, né? Acabou a obra. Né? Porém, um dos meus livros favoritos que eu já li na minha vida é uma obra póstuma que foi compilada e reescrita, que é o Silmarillion. Né? E entre viver no mundo onde eu li o Silmarillion e viver no mundo onde eu não li o Silmarillion, eu prefiro viver no mundo onde eu li o Silmarillion, mesmo sabendo que aquela não é de fato a história que o Tolkien queria contar. Né? Foi ali o puxadinho que o filho dele fez. Com todo carinho, né? Porque foi o filho dele que fez, né? Fez o melhor que ele pôde. Mas não é a obra do Tolkien, efetivamente. Mas eu prefiro ter conhecido as histórias que estão escritas ali. Né? Eu não gostaria de viver num mundo onde eu não conheci Belém, por exemplo. Meu mundo é um pouquinho menos triste por eu ter conhecido Belém. E talvez um pouquinho mais triste por ter conhecido Turim Turambar, mas enfim. Turim Turambar. Ah, mano, esse cara é foda. Então, assim, eu entendo, mas se sair, né, nem que seja assim, tipo, sei lá, um roteiro, um esboço, eu vou querer ver, sabe? Não, mas é que tá. É aquele papo, né, cara? Não, eu vou acabar dando uma olhada. Né?
Mas só que não, mas só que vamos Nem que você já passou mal, né? Não, mas só que veja aquele lado assim, cara. Dificilmente teremos dois Christopher Tolkien, né, cara? O Christopher ele teve. Tudo bem, o pai escreveu e etc. Mas ele também teve seu valor de compilar, de saber o que era respeitava o trabalho do pai, etc. Então, assim, sei lá, é uma comparação assim injusta, porque tipo colocar uma carga em cima de quem a gente nem sabe quem vai trabalhar em cima desse material, né? E aí pode ser que seja uma grande coisa ou uma grande bucha. Por exemplo, já que a gente tá falando de mangá, e aí você citou a questão do Naruto. Boruto é um dos maiores erros que já aconteceram na história da humanidade. A gente já falou disso. Pra mim, mas tem gente que tá adorando essa fase agora, a última aqui, tem gente que tá adorando. Odiou no começo e tem gente que tá adorando. Cara, mas eu, tipo assim, eu comecei... Uma das belezas do mangá, na minha opinião, em relação aos quadrinhos americanos, é que o mangá normalmente ele tem começo, meio e fim, exatamente, Ed. Eles terminam, né? A história tem um final, né? Concluir uma história é importante, né? Você pegar Homem-Aranha, por exemplo, que está sendo publicado desde a década de 60, já são aí 60 anos de publicação, você vai ter arcos que são muito bons, você vai ter histórias que... né? É muito difícil você ficar escrevendo um personagem por muito tempo. E isso vale pro mangá da mesma forma, né? Eu acho que o Masaki Kishimoto ele quis tirar a lei de pedra, entendeu? Eu acho que essa continuação não deveria existir. Ou, quer dizer, não que essa continuação deveria existir, mas não tem problema ele querer fazer uma continuação, mas essa continuação que eles vão fazer não rolou, sabe? Foi caça-níquel. Ele terminou transformando o Naruto Jesus, né? E aí depois que o Naruto virou Naruto Jesus, como é que você faz pra tipo, a história continuar? Que oponente você vai colocar pra atrapalhar o Naruto Jesus, entendeu? Fica difícil, cara. Se vocês quiserem saber mais, ouçam o episódio Por que o Fefe é Naruteiro. Por que o Fefe é Naruteiro, exatamente. A gente discutiu todos esses tópicos toda nessa discussão aí. Mas assim, eu acho... Mas assim, vamos encerrar então? Tem coisa pra caramba pra falar... mas assim, a gente nem falou dos hominhos, a gente nem falou dos games, a gente tem muito material aí, mas basicamente é isso, cara. É mais uma questão de lembrar do autor, né, do Kentaro Miura, que ele deixou uma obra aí maravilhosa, apesar de incompleta, né, mas ela trata, e a forma que ela trata desses temas todos aí, mostrando que assim, a violência tá ali, o sexo tá ali, etc, né? Mas não é isso que torna a obra uma obra adulta, né, cara? Mas é exatamente essas questões que permeiam ali os nossos horrores, os nossos medos, os nossos fracassos, porque ele trata de fracassos também, trata de acertos, trata de vitórias, né, cara? Comemorações e etc. E tipo, ele foge daquele padrãozinho assim, né, de mangá pra ser adulto tem que ser violento, né, ou ter sexo ou ter os dois, né, cara. Ele já trata de coisas mais profundas. É lógico que tem a parte legal de massacrar demônios, né, cara. De ver um maluco com uma espada 3 vezes o tamanho dele dilacerando demônios. Mas não é isso que faz a obra, né, cara. E a gente lamenta muito aí a perda aí do artista, né, cara? Bom, é isso, gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou mais esse episódio de Guardiões Perdidos. A gente fica por aqui. Até semana que vem. Até mais. Falou, pessoal. Escutem Swing Maroto.